Veja que a sentença da Corte, no caso, repercutiu de modo significativo no direito brasileiro, em especial no que se refere às políticas adotadas com relação à reparação e à memória das vítimas de violações de direitos humanos, aí, principalmente durante esse passado ditatorial que está reconhecido e reafirmado na sentença da Corte. De fato, antes mesmo da sentença, o Estado já estava adotando medidas no sentido de reconhecer a responsabilidade, ainda que apenas no âmbito interno, a respeito das vítimas do regime militar, inclusive das do episódio da guerrilha do Araguaia. É importante, nesse contexto, merece menção, a Lei 9.140 de 95, que reconhece a responsabilidade do Estado pela morte de opositores políticos no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. E aí, mediante essa lei, também foi criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, cuja finalidade principal é localizar os restos das pessoas desaparecidas, reconhecê-las como vítimas e, conforme o caso, autorizar o pagamento de indenização. Além disso, em 2006 foi criado um banco de amostras de DNA dos familiares das vítimas para facilitar a identificação dos restos mortais que sejam localizados. E ainda tem gente que duvida que existiu tortura e ditadura no Brasil, né? A sentença da Corte, no caso, serviu de impulso de modo a mobilizar e sensibilizar os agentes públicos para reforçar e complementar os esforços internos de investigação e reparação das violências cometidas durante a ditadura militar. Veja, nessa perspectiva, foi aprovada também uma lei, a Lei 12.528, em 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade. Ela que ficou competente para tornar e tomar depoimentos, requisitar e avaliar documentos para esclarecer os casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e, dentro dessa perspectiva, também identificar as circunstâncias, as estruturas e os locais relacionados às violações de direitos humanos praticadas de 1946 a 1988. Veja, após 2 anos de funcionamento, a comissão passou a apresentar à Presidência da República relatórios circunstanciados das atividades realizadas, dos fatos examinados, além das suas conclusões e recomendações. Outra iniciativa que aconteceu quando ela estava funcionando bem, não é? No sentido, foi a aprovação da Lei de Acesso a Informações Públicas, que, nos termos das sentenças da Corte, no caso aí em análise, aperfeiçoou e também fortalece o marco normativo do direito à liberdade de pensamento e de expressão, conforme o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação com o direito de aceder à informação pública sobre o controle do Estado. Em resumo, a sentença da Corte, no caso Gomes Lane versus Brasil, representou uma significativa contribuição para ampliar o debate sobre a justiça de transicionais, isso de acordo com os princípios objetivos da justiça de transição. A referida sentença acabou proporcionando o direito de reparação às vítimas, o direito à justiça com a determinação de responsabilizar os violadores de direitos humanos e a consagração do direito à verdade e à memória, dentro de uma lógica promovendo a conscientização quanto à verdade sobre as violações de direitos humanos cometidas durante o regime militar, como também a ilegitimidade dessas práticas de forma a evitar essa repetição, né? Que pode ser possível, principalmente não tiver memória sobre isso, e ainda mais como tem se destacado nos últimos tempos, como se sequer tenha havido ditadura ou tortura no Brasil. Apesar de todas as iniciativas positivas do governo, que a gente foi citando, alguns governos que no momento está parado, que demonstram a vontade política do Estado em mitigar sua dívida histórica em relação às vítimas do regime militar,
o Estado brasileiro, da mesma forma que ocorreu em todos os casos previamente examinados em que o Brasil foi condenado pela Corte, ele não cumpre o ponto mais significativo da sentença no caso Gomes Lande, qual seja investigar os fatos, processar e punir penalmente os responsáveis. Essa reiterada falta de cumprimento das sentenças da Corte no que atinge à investigação, a responsabilização penal das violações, alimenta o sentimento de impunidade no seio da sociedade, criando uma relação de desconfiança entre o Estado e os indivíduos. Diz aí, interessante essa análise da professora Eleonora, e diz que as autoridades nacionais se servem de variadas alegações para explicar a dificuldade de investigar os fatos e responsabilizar os violadores na esfera penal. A principal delas é a de que a punição dos responsáveis infringiria normas jurídicas internas, em especial as leis de anistia.